Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre as características econômicas da região Centro-Oeste. Vamos lá então? Então, a gente vai falar o seguinte, aqui o texto fala assim: com densidades demográficas muito baixas, o espaço rural da região Centro-Oeste é denominado pela pecuária extensiva. Quer dizer o quê? Aquela pecuária que ela não tem, não é tratada de uma forma muito técnica, né? Não tem um trabalho envolvendo muito maquinário, agrônomos, né? Ou melhor, como fala na pecuária aqui, é mais voltado então para o gado, né? Então assim, como que a gente pode falar? Não tem muitos veterinários que estão cuidando do gado, não tem um acompanhamento técnico, né? Para os animais, não é isso? Mas vamos lá. Mais recentemente, a região tem tido uma boa representação na produção agrícola baseada na monocultura comercial. Monocultura, pelo nome já diz, é uma cultura baseada num item só, ou soja, ou milho, né? Ou cana de açúcar, um item especificamente, não é? Atraindo imigrantes vindos de outras regiões em virtude da expansão da fronteira agrícola. Os territórios da região Centro-Oeste vêm sofrendo grandes alterações em virtude da incorporação de seus territórios aos circuitos do chamado agronegócio. A produção agrícola do Centro-Oeste tradicionalmente é feita para subsistência, então para a pessoa, não é, viver disto, para complementar as atividades pecuárias. Assim, sempre foi comum a produção de arroz, feijão, milho, mandioca e café para o consumo da população local, residente longe dos centros urbanos e, geralmente, envolvida nas atividades de criação de gado. Esse panorama tem se transformado por dois motivos: o desenvolvimento do Sudeste, que faz com que haja necessidade de ampliação da produção agrícola para o consumo interno e ampliação das exportações agrícolas do Brasil para o restante do mundo, principalmente a produção de cana-de-açúcar, açúcar e soja. Esses dois fatores intensificaram o desenvolvimento da agricultura comercial em grande escala na região Centro-Oeste. Apesar do aumento da importância da agricultura comercial, a pecuária ainda é a principal atividade econômica do Centro-Oeste. Estima-se que os estados de Goiás e Mato Grosso concentrem 15% da criação de gado do Brasil, com cerca de 60 milhões de cabeças. Para vocês terem uma ideia, no Brasil está em média de 210 milhões de cabeças de gado. Tá? Tem casos que já teve um período que chegou a 240 milhões de gado. Então é praticamente um boi por habitante no Brasil. Tá? A maior parte da população bovina é utilizada para as atividades de corte, em sua maior parte direcionada para frigoríficos no Sudeste, principalmente frigoríficos no estado de São Paulo. O fenômeno de cheias do Pantanal dificulta as atividades pecuaristas de corte porque obrigam o direcionamento do gado para áreas mais íngremes e altas, o que provoca, né, claro, o endurecimento da carne. Por outro lado, a vegetação do cerrado não é boa para a alimentação, o que provoca também o baixo rendimento do corte de carne no gado. As áreas boas e pastagens são as de campos, né, de vacaria no Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. Para resolver esses problemas de rendimento da carne em áreas de pastagem ruim, os produtores levam o gado para fazendas de engorda, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, e depois retornam com o gado para as regiões Centro-Oeste para ser abatido. Esse transporte do gado para engorda é chamado de invernada, ok?
o avanço econômico e os aspectos nos ecossistemas da região centro-oeste. Então a gente vê aqui, por exemplo, soja irrigada por pivô. Então esse equipamento que a gente está vendo que está irrigando a soja se chama pivô, ok? O fato de ser um território imenso, mas pouco povoado, faz com que seja fácil abrir o centro-oeste para o agronegócio. A agricultura comercial intensiva, quer dizer que intensiva é aplicado à tecnologia, né? Com a introdução da mecanização e de técnicas para reverter processos de erosão, como a calagem, em que o calcário é adicionado ao solo para aumentar a produtividade agrícola, a pecuária extensiva, a criação de Brasília e de uma série de estradas como Belém-Brasília, foram esforços do governo brasileiro para integrar a região, tanto do ponto de vista político quanto econômico. Okay? Só uma observação, a calagem é uma coisa assim que no caso, né, a adição de calcário é praticamente assim, obrigatório para esse solo. Esse solo, para ser produzido, ele precisa passar por uma correção. E a calagem, né, no caso, é utilizado grandemente lá por causa do solo, senão o solo não consegue ter uma produção efetiva. Então tem que ter uma correção. Tá? Toda essa expansão política e econômica em direção à região tem provocado uma série de impactos ambientais, como a devastação do Cerrado, do Pantanal e da floresta amazônica, ampliando o desmatamento e a destruição de ecossistemas próprios de cada um desses biomas. Os núcleos urbanos vêm se multiplicando da mesma forma que os territórios agropecuários, provocando a poluição dos cursos da água por causa do uso de agrotóxicos e pesticidas nas plantações, bem como das atividades mineradoras. Então é uma região que está sofrendo bastante por isso, né? E eu gostaria de deixar para vocês um versículo que se encontra em 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance diante de Deus toda a preocupação de vocês, né? Toda a inquietação que possa estar fazendo tirar a paz, né? Deus tem derramado uma paz sobre a nossa vida. Ele tem esse desejo de deixar a gente em paz e que vocês possam estar fazendo isso a cada dia. Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma semana abençoada, gente. Tchau, tchau.